Querido, é um privilégio estar na Tua presença e poder ser um compartilhador da Tua palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, no nome de Jesus, encontra no nosso meio, Senhor. Encontra no nosso meio corações desejosos de ouvir e aplicar a Tua palavra. Encontra em mim, Senhor, um instrumento que vai te dar toda a liberdade para agir. Nós repreendemos todo o intento satânico e declaramos em nome de Jesus a Tua unção, a Tua glória envolvendo esse lugar, os nossos ouvidos, os nossos corações. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, queremos viver os Teus sonhos nessa terra, queremos ser influenciadores de um reino. Ajuda-nos a andar nesse lugar, nesse meio, nesse tempo que estamos vivendo, em o nome de Jesus. E aqueles que estão assistindo pela internet, que sejam tremendamente tocados pela Tua presença, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas. Queridos, nós estamos em dias muito desafiadores. Nós estamos vivendo dias onde desastres naturais têm destruído cidades inteiras. O caso da barragem do Fundão, lá de Mariana, em Minas, acabou uma cidade depois dessa tragédia, na realidade. Nós estamos vendo situações verdadeiramente difíceis. São tempestades, são chuva e seca no mesmo país, cada um causando seus estragos. E para intensificar, nós estamos vendo um dos governos mais corruptos que já existiu em nossa nação, fazendo com que o nosso país entrasse numa crise gigantesca. Bom, isso não é novidade para ninguém, amém? Tá desanimado aí? Não, né? Tá. Isso não é novidade para ninguém. Por quê? Porque nós estamos acompanhando as notícias. Mas essa noite eu não quero ficar te falando das crises em que estamos, mas eu quero te falar do que Deus espera de nós diante de tamanha dificuldade. Amém? Então presta muita atenção, porque nós vivemos no mesmo país, nós estamos vendo as coisas acontecerem aqui, aonde nós estamos. E essa mensagem tem tudo a ver comigo e com você, amém? Queridos, o que Deus espera de nós diante de situações tão difíceis como essas? Eu ouço bastante gente apontando os problemas, eu ouço bastante gente que gosta de argumentar sobre as situações, eu ouço bastante gente aproveitando essa situação para ficar reclamando e até xingando quem não gostam. O detalhe é que já foi falado que cão que late não morde. Em outras palavras, há muita gente falando, há muita gente apontando o erro, mas e a solução? Já que para todo problema há uma solução e para toda solução Deus levanta uma pessoa, o que eu e você temos que fazer diante desses dias? Nos unir àqueles que gostam de criticar ou fazer a diferença no meio dessa geração? Essa palavra diferença, ela é exatamente o que Deus tem procurado em nossos dias. Pessoas, repita comigo bem alto, pessoas que façam a diferença. A Bíblia diz que quando as pragas foram lançadas no Egito, nenhuma delas alcançou o povo de Israel. Em toda a Bíblia você vê um padrão de livramento. E mesmo em meio a crises, Deus sempre separava o seu povo. Deus sempre separava aqueles que temiam o seu nome. Quando Deus enviou anjos para destruir Sodoma e Gomorra, antes dos anjos destruírem, esses anjos foram lá e livraram uma pessoa inocente, que era Ló e a sua família. Por quê? Malaquias 3, versículo 18, olha o que a Bíblia diz. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Bom, quem somos nós? Nós somos um povo que tem acesso a Deus. Nós somos um povo santo, um povo separado. A Bíblia tem um versículo que fala de quem eu e você somos nele. Quem quer ouvir? 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, olha o que a Bíblia diz, ou leia comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia, esses somos nós. Dá uma salva de palmas a Ele. Igreja, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele levantou a sua igreja para fazer a diferença na terra. A Bíblia diz que Ele virá buscar a sua noiva.
E eu e você somos a noiva do Cordeiro, somos a noiva de Jesus. Por isso que eu fico com o pé atrás com gente que gosta de bater na noiva. Por quê? Porque, repita comigo, a noiva tem noivo. Eu sei que a noiva tem muitos defeitos, mas nós não podemos nos dar o direito de acusar a noiva. Precisamos nos preocupar em nos preservar, cuidar de nós mesmos e em como fazer a diferença com as nossas atitudes. E agora eu creio que quando Jesus enviou os seus discípulos para abrir a sua igreja, Ele sabia que nós poderíamos agir e andar de uma maneira poderosíssima. Marcos 16, versículo 17, vai anotando esses textos, eu creio que Deus vai falar com você depois, quando você estiver relendo. Marcos 16, versículo 17 e 18 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui, dá um glória a Deus. Então esses sinais têm que te acompanhar. Em meu nome, em nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Repita comigo, a igreja de Jesus é a solução do mundo. Por que ela é a solução? Porque ela aponta para a verdadeira solução. Temos a ajuda do Espírito Santo. E o fato de não termos mais destruição na terra, presta atenção, o fato de a gente não ter mais destruição do que tem, é porque ainda há uma igreja que ora, porque ainda existe uma igreja que intercede. Não queira ficar aqui na terra depois do arrebatamento, querido. Você não sabe o que espera quando o Espírito Santo for retirado da terra, quando a noiva for retirada, quando acontecer o rapto, o arrebatamento. Amém? Se você um dia sonha em querer viver a minha vida, espera eu ser arrebatado, você pode viver, amém? Quem vai querer? O cara levanta, não, quase. Meu irmão, viva certo agora, para que nesse momento a gente vá junto, amém? Por quê? Então, portanto, não bata na igreja, não julgue a igreja, faça a diferença com a sua igreja, que é quem? Você e o lugar que você frequenta. E a verdade é o seguinte, nós estamos na terra e nós temos autoridade aqui. Nós não podemos usar essa autoridade para desonrar o nome do Senhor Jesus, mas isso nos mostra que nós temos, como cristãos, como igreja, toda uma autoridade, amém? E aqui entra um texto poderosíssimo, porque Deus espera que nós entendamos o que está se dizendo nesse texto. Está todo mundo aqui? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz: se o meu povo, há povo de Deus aqui? Não entendi, vamos lá. Se o meu povo, há povo de Deus aqui? Se o meu povo, Deus está falando, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, repita bem alto, então. Aí sim, ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, quem aqui sonha com o Brasil de primeiro mundo? Eu não sei quantos aqui conhecem países de primeiro mundo. Meu, país de primeiro mundo é maravilhoso você viver, é maravilhoso você dirigir, é maravilhoso você comprar, é maravilhoso. O meu filho está fazendo um intercâmbio num país de primeiro mundo e ele falou, pai, deixa eu ficar aqui. Eu saio 5 da manhã para estudar, eu pego um metrô sozinho às vezes, eu chego tarde em casa e ninguém mexe comigo. País de primeiro mundo é uma maravilha, mas nenhum país se compara ao Brasil, querido. O Brasil tem uma graça de Deus, o brasileiro ele é benquisto em qualquer lugar. Quando o Brasil for primeiro mundo, a gente abala as nações, porque o brasileiro ele chega em qualquer lugar, ele diz que ele é brasileiro, as portas se abrem. É impressionante isso, não há lugar melhor do que o Brasil, amém? Quem gostaria de ver essa nação crescendo, melhorando, sem corrupção? É impossível, meu irmão, a esperança tem que ser a última que morre, o meu trabalho tem que ser para ver a minha nação melhorando e não fugir daqui. Quem concorda comigo? Quem ama essa terra diz amém. Então, se o meu povo, a Bíblia diz que isso é condicional, porque se o meu povo, tem um se antes aqui, é condicional. Não adianta estarmos na terra, temos um poder como igreja, sim, mas não adianta estarmos na terra, nós temos que fazer nosso papel. Às vezes as pessoas dizem assim, por que Deus, sendo tão bom, não age diante de todas essas situações difíceis? A pergunta que eu faço é,
Há um povo fazendo o que ele mandou fazer para que ele pudesse sarar a terra? Há um povo se humilhando? Há um povo orando? Há um povo buscando? Há um povo se arrependendo dos maus caminhos? A gente olha e vê que não é bem por aí. Então não adianta apenas criticar a política, não adianta criticar a nação. Eu quero perguntar, por mais que o Brasil não esteja fazendo a sua parte, por mais que pularam 4 dias direto, e muitos se envolveram em prostituição, e muitos, daqui 9 meses vão aparecer o fruto do carnaval, por mais que muitos pecados foram feitos nesse dia, a pergunta que eu te faço é: ei, você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo a minha parte? Essa é a pergunta. Você está fazendo a sua parte, se humilhando, orando, buscando, se arrependendo dos seus maus caminhos? Porque mesmo que nem todos estejam agindo assim, Deus faz distinção de quem está agindo. No caso de Ló, apenas ele e a sua família foram retirados da cidade. E o que Deus fez? Repita comigo: Deus fez distinção. Hoje em dia, o que é mais fácil? Mais fácil é apontar o dedo. Mais fácil é dizer, é muito mais fácil dizer: está tudo perdido. Ai, a carne é mais forte que o espírito. Ai, eu não aguento. Ai, eu não sei se isso é para mim. Eu não consigo andar com Deus. Para mim, isso é desculpa de quem não está disposto a se levantar para fazer a diferença. Porque, repita bem alto: fazer a diferença dá trabalho. É por isso que o símbolo do cristianismo é um peixinho. Aquele peixinho é o peixe que nada ao contrário. Todos os peixes estão indo para um lado, esse peixinho está vindo ao contrário. Nadar contra a multidão dá trabalho, é contra a maré, é contra a correnteza. Agora vale a pena, querido. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para impactar uma geração e não ser impactado por ela, amém? A pergunta que fica aqui é assim: como agir nessa situação? Há um texto em Provérbios, agora eu começo a pregar. Há um texto em Provérbios que nos ensinará nessa noite, amém? Nós vamos unir esse texto com o 2 Crônicas, que diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, que nós acabamos de ler, amém? Nós vamos unir. Então, nós precisamos ser um povo que se humilha, que ora, que o busca e que se arrepende dos seus maus caminhos. Como é que a gente vai agir assim? Repita comigo uma palavra mais forte, uma das mais fortes da Bíblia: com sabedoria. Provérbios 1, versículo 7. Não abra só em Provérbios 8. Eu vou ler o 1, depois eu vou para o 8. Abre e acompanha na sua Bíblia. Pastor, eu não trouxe Bíblia, acompanha no telão. Pastor, eu não enxergo, vem mais para frente. O temor, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Provérbios 8, versículo 1 a 5. Vamos lá? Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Queridos, esse texto nos mostra que não há desculpas. A sabedoria está ao alcance de todos. Todos nós podemos encontrá-la, pois ela não está nas melhores universidades. Lá você vai encontrar muita inteligência, mas a sabedoria está pronta para ser encontrada por as pessoas que estão dispostas a ouvir a sua voz. Quem dá um glória a Deus por isso, amém? Sabedoria está disponível, está gritando, está dizendo: vem em mim que eu estou facinho, amém? Sabedoria está gritando: vem, eu quero que você me conheça. Provérbios 8, versículo 6, vamos continuar. Ouve, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu caminho, aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor, presta atenção nisso, melhor é a sabedoria do que joias, melhor é a sabedoria do que ouro, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Meu irmão, se você quer ser alguém que faça a diferença nessa geração,
você vai precisar de sabedoria. Ela é mais valiosa que ouro, ela é mais valiosa que diamante, ela é mais valiosa que o carnê do baú, ela é mais valiosa do que tudo. Nada se compara a ela, amém? E esse texto está mostrando que é uma questão de opção, é uma questão daquilo que é importante para você. Mateus 6:21, a Bíblia diz: onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. Repita comigo: onde está o meu tesouro, estará o meu coração. Então nós precisamos colocar o nosso coração nesse assunto, nós precisamos nos jogar em sabedoria, dizer: Deus, eu quero ser alguém sábio, eu preciso ser uma mulher sábia, um homem sábio, um marido sábio, uma esposa sábia, eu preciso mergulhar nisso e entender que ninguém mais quer que nós sejamos sábios do que o próprio Deus que nos criou, amém? Para isso, Ele nos dá muitos conselhos. Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de... Essa última palavra, fala bem alto. Mais alto. Conselho. Sabe qual é o problema hoje em dia? Parece que está fora de moda pedir conselho. Parece que não demonstra mais maturidade quando você busca por conselheiros. Mas os anos estão passando, e eu estou fazendo o meu máximo, querido, para que um dia você não diga: puxa, deveria ter ouvido o meu pai, puxa, deveria ter ouvido o meu pastor, puxa, deveria ter ouvido as direções de Deus para a minha vida. Porque se você colocar o seu coração nisso, e entender que conselhos e sabedoria andam juntos, e só melhora a tua vida, lá na frente, você nunca vai dizer isso. Eu já disse uma vez: por que eu não ouvi o meu pai? E eu falei: eu nunca mais vou falar isso. Então existem conselheiros, a prudência e a sabedoria aqui. Como já lemos, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos entender isso? Provérbios 8:13, agora eu prego em cima desse versículo, vamos lá? Por mais que eu vou ler outros, eu vou explicar esse. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Em que consiste o temor do Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Quem quer ser sábio aqui? A sabedoria vai depender da sua vida, amém? Quem quer ser sábio vai precisar temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor ao Senhor? É como esse versículo estou falando, e aqui ele diz que a primeira coisa, o temor do Senhor consiste, repita bem alto, consiste em aborrecer o mal. Essa palavra é meio forte, mas eu sei que vocês são casca grossa, amém? Salmos 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para ser sábio precisamos temer a Deus. E o que é temor ao Senhor? É aborrecer o mal. Significa que não dá, simplesmente não tem como ser amiguinho do mundo e ser amiguinho de Deus. Não tem como. Tiago 4, versículo 4, a Bíblia diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, não tem como você dizer que ama a palavra de Deus e depois dizer que você aprova o aborto. Não tem como dizer que você ama a Deus e depois lutar por causas que Deus já tem reprovado há anos, há milênios. Não tem como. Ai, as coisas mudaram. As coisas podem mudar. A Bíblia diz que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus não muda, suas leis são irrevogáveis. Não tem como ser amiguinho do mundo. Ai, vamos lá, mas tá, vai saber, né, Deus? Não tem como. Quer ser sábio? Tema a Deus. Quer temer a Deus? A Bíblia está dizendo aqui, primeira coisa, aborreça o mal. O pecado não tem que ser algo legal, não tem que ser algo para você ficar assim, fiz, ninguém viu. Meu irmão, você tem que ficar bravo com piada que fere o seu Deus. Você tem que sair da roda. Você tem que dizer: cara, nada a ver com isso para minha vida. Não dá, não é coerente. Muitos querem fazer com que o branco e o preto, não pessoas, estou falando agora
que o branco e preto vire cinza, 50 tons de cinzas. Meu irmão, para Deus, branco sempre foi branco e preto sempre foi preto. Ou seja, quando Deus fala uma coisa, é isso, não é cinza. Vocês estão entendendo? Amém? Em outras palavras, não tem como achar que você vai impactar. Eu vou fazer a diferença na minha nação. Eu vou ver um país diferente. Eu vou ser sábio. Se você briga com tudo que Deus tem colocado na sua palavra. Se você vive querendo que as coisas sejam feitas do seu jeito. O Espírito Santo não é um fantasma. O Espírito Santo não é um mito. Ele é real. E Deus não vai permitir que alguém faça a diferença nessa terra, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Nós queremos mudar o Brasil, amém? Sim ou não? Porque se você não quer, meu irmão, você é muito egoísta. Sabe por quê? Porque eu quero, provavelmente, não sei se eu vou ver uma nação mudada até eu morrer, mas os meus filhos e os meus netos precisam ver um país diferente, e eles só vão ver aquilo que eu deixar. Vocês estão aqui? Então não seja egoísta, querido. Um dia você vai casar, um dia os seus filhos vão crescer. Que país você vai deixar para ele? Então não seja egoísta, não tem, eu nunca vou ver mesmo, vamos explodir tudo. Queremos mudar o Brasil, amém? Então não queira passar a mão em assuntos que Deus está querendo julgar. Não entre na frente de alguém que está apanhando de Deus, que você vai acabar apanhando junto. Amém? Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Em que consiste o temor do Senhor? Acabamos de aprender. Primeiro, aborrecer o mal. Segundo, repita comigo, aborrecer a soberba. Sabe o que é isso? Posso explicar? É quando o que Deus te deu, presta atenção, é quando aquilo que Deus te deu, pode ser físico, pode ser uma influência, aquilo que Deus te deu, se torna o seu Deus. Presta atenção. É quando você se esquece de onde saiu, é quando você esquece dos humildes começos. Eu tenho aprendido que não importa quão alto Deus te leve, se você continuar de joelho, você nunca vai cair. Amém? Moisés era um hebreu, mas ele cresceu. Queridos, a Bíblia diz que Moisés cresceu no palácio, nos palácios do Egito. Nos palácios egípcios, teve acesso a todo o tesouro, teve acesso à riqueza, à tecnologia da época, teve acesso às melhores roupas, teve acesso a um crescimento diferenciado dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que toda a tarde ele ia para a janela e dava uma olhadinha de como estavam os irmãos trabalhando. Ele nunca se esqueceu de onde ele tinha saído. E ele nos ensina, Moisés nos ensina a não nos corromper com o crescimento, com as bênçãos. Meu irmão, olha para mim bem prestando atenção. Faz cara que você está prestando atenção. Como é essa cara? Só olha para mim sem dormir. Não tem nada de errado receber bênção de Deus. Está amarrado, bate na fibra. Que é a prancha de fibra, tá? Alguns acham que é pecado receber a bênção. Meu irmão, nós nessa igreja não buscamos as mãos de Deus, nós buscamos o coração de Deus. Mas a Bíblia fala algo sobre isso. Salmos 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, olha o que a Bíblia diz: glorificado seja o Senhor, que se alegra, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus fica feliz quando Ele pode abençoar um povo e o povo não se corrompe. Vocês estão aqui? Prosperidade não é o problema. As bênçãos de Deus não são o problema. O problema é quando a prosperidade e a bênção se torna mais importante do que Deus na minha vida. E aí o que acontece? Alguns, por causa disso, queimaram a palavra prosperidade. Aí quando alguém fala, o pastor está pregando de prosperidade, vou sair dessa igreja. A prosperidade não tem problema. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer te abençoar. O que Ele não quer é que a bênção seja maior do que Ele no teu coração. Vocês estão aqui? Dinheiro não é problema. Qual é o problema? O amor a Ele. Entende? Dá para entender isso? Então jamais permita que as bênçãos de Deus roubem o lugar que pertence só a Ele. Você pode estar namorando, dizendo, Deus cumpriu, eu vou casar, glória a Deus. Sua mulher não pode ser mais importante do que Deus na tua vida. Ela tem que ser o segundo mais importante. Seu marido, querida, não pode ser mais importante do que Deus. Tem que ser o segundo. Deus tem que ser o primeiro, tem que ter a primazia. Quem está entendendo isso? Amém?
Quantos casais, quando casam, se afastam porque um consegue puxar o outro? Quantas pessoas que eu conheço que depois que a empresa começou a prosperar se afastaram de Deus? Por quê? Porque agora tem dinheiro para passar em final de semana e ir para os lugares distantes. Meu irmão, não permita, independente de quanto você vai ganhar, daquilo que Deus vai fazer na tua vida, não permita que nada tome o lugar de Deus no teu coração, porque isso não demonstra temor a Deus, não demonstra sabedoria, e você não vai conseguir se manter sem sabedoria. Quem entendeu, dá glória a Deus. Em que consiste o temor do Senhor? Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e... não entendi. A arrogância. O que é arrogância? Arrogância consiste na qualidade ou no caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, ou um orgulho ostensivo, altivez. Vamos lá? Qual é? Pergunta para mim, Biga, qual é o remédio contra a arrogância? Meu irmão, parece que eu estou naquele filme, lá naquele seriado The Walking Dead. Briga, qual é o remédio contra... Vamos lá, gente viva, vamos lá. 3, 2, 1. Qual é o remédio contra a arrogância? Fala para o irmão do lado. Sem zumbi, vai, sem zumbizeira, vamos lá. Fala para o irmão do lado. Generosidade. Pastor, está falando de dinheiro, generosidade não tem nada a ver com dinheiro, só com dinheiro. Repita bem alto, generosidade tem a ver com atitudes. Presta atenção. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai te fazer amar as pessoas e se doar por elas. Só que pessoas são pessoas, nem todas entenderão, mas a generosidade faz você continuar agindo em favor das pessoas, independente do que elas fazem em troca. Amém? Eu trabalho com pessoas. Eu ouço vendedores de loja dizendo: eu não vejo a hora de sair da loja, porque eu trabalho com pessoas. Pessoas, nem todas são educadas, algumas são ignorantes. Pessoas são pessoas, mas quando você o busca, ele te faz agir independente da resposta. Por quê? A generosidade, ela te faz entender um versículo muito importante. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis de quem? Dos homens ou do Senhor? Do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que está servindo. Então, meu irmão, olha para mim, quanto mais você pensa só em você, menos generoso você será, e mais a arrogância entrará no seu coração. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância e aborrecer... não entendi, mais alto. O mau caminho. Vamos lá? Provérbios 8, versículo 2. Não precisa abrir, só anote. Provérbios 8, 2 diz: no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, as veredas, ela se coloca, junto às portas, falando da sabedoria, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. A sabedoria, querido, ela está gritando em tudo quanto é lugar. Ela está dizendo: não me dê desculpa que você não está me achando. Eu estou gritando, eu estou querendo te ajudar, eu estou querendo te orientar. Eu não sei quantas pessoas já fizeram algo errado sabendo que estavam fazendo algo errado. Saíram de casa e algo lá dentro dizia: cara, você não está fazendo certo. E aí você lutou contra aquilo, foi e fez. Amém? Isso já aconteceu comigo também. A sabedoria estava dizendo: ei, não vai, não faça, não aceite esse convite. Sabe qual é o detalhe? É que a sabedoria está gritando e está dizendo: cuidado com esse caminho, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse convite. Mas há um outro texto em Provérbios que me assusta. E na sua vida, presta atenção, você sempre vai ouvir duas vozes: uma querendo te lembrar do que você tem aprendido, e uma querendo te empurrar para aventuras perigosas que levarão à morte.
nem sempre física, mas muitas vezes ou emocional ou espiritual. Posso ler esse texto? São 2 textos grandes que eu vou ler. Eu vou ler devagar, para que você entenda o quanto isso é sério. Provérbios 7, versículo 6, na tela. A sabedoria está no caminho, amém? Eu li lá antes, agora tem outra coisa no caminho. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. E eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada, é inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e eu te achei. Mentira, estava buscando qualquer um. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um caçaquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras. Por que ela pode falar muitas palavras? Porque ele ouviu. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Sabe o que é interessante aqui? Posso ler um outro texto? Estou terminando, tá? Para Mateus 25. Não precisa abrir, até você ir lá em Mateus, você vai andar muito na Bíblia. Se você já é safo, pode abrir. Mas Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Acorda, irmão. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Meu irmão, posso falar algo aqui? Esse texto é muito sério. Porque as 10 eram virgens, em outras palavras, as 10 conheciam o noivo. As 10 sabiam que tinha um noivo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, amém? Todos nós sabemos que um dia estarão 2 dormindo, um será levado. Todos nós sabemos, meu irmão, até Hollywood está fazendo filme sobre isso, relançando filmes sobre isso. Já estão bolando um plano, aliás, já bolaram um plano para dizer o que vai acontecer. Uma vez eu ouvi sobre isso, porque eles estão falando tanto de ETs e tal, que quando os cristãos forem arrebatados, as notícias vão ser: esse povo foi abduzido, estão sofrendo lá com extraterrestres, nós vamos estar na glória com o Senhor. O bicho vai estar pegando aqui o bicho vai estar pegando, só que ele vai tentar enganar, porque esses anos serão anos que eles vão tentar atrair não, eles já vão estar com essa galera. Bom, não vou entrar em Apocalipse, amém? O que eu estou querendo dizer é que todos nós sabemos de Jesus. Nós sabemos que existe céu e inferno. Nós sabemos que existe Deus e o diabo. Ai, não existe o diabo. Como não existe, querido? Ah, não existe Deus, meu irmão. A maior certeza que nós temos é que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico.
As 10 noivas conheciam o noivo, as 10 tinham recebido as mesmas orientações: pega óleo, enche a lâmpada de óleo, ou seja, preserve a tua vida, cuida do seu caminho, ilumina o seu caminho. O que a gente vê hoje em dia nas igrejas, todo mundo tem a mesma orientação, mas as pessoas saem daqui, algumas vão para o motel, outras vão para casa orar. Deus faz distinção, querido. Deus não está brincando de ser Deus. Você pode brincar, você que está na internet pode estar brincando de ser cristão. Deus não está brincando de ser Deus. Ele está dizendo: pega a lâmpada, cuida do seu caminho. As 10 tinham a mesma instrução, e as 10 tinham a mesma promessa: um dia eu vou voltar, e vocês vão comigo. Todos nós temos essa promessa, todos nós sabemos que Jesus Cristo foi enviado para a terra para poder aniquilar com a morte, aniquilar com o pecado, e hoje através dele nós temos acesso a Deus. A ele Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos nós sabemos disso, mas na hora H, 5 entraram. E o que as outras 5 ficaram fazendo? Se envolvendo em coisas que não levaram a lugar algum. Tem gente que me fala assim: Biga, por que você não responde em rede social? Por que você não entra em debate na rádio? Por que você não entra em debate na televisão para defender a visão do Bola? Eu falo: cara, eu não fui chamado para ficar debatendo, eu fui chamado para pregar, para fazer o reino avançar. Eu sei qual é o meu chamado, eu não vou gastar tempo com isso. Eu não vou gastar, mas as coisas mudaram. Mudou para todo mundo, para mim não. Eu não vou gastar tempo com rede social tentando me defender. O máximo de trabalho que eu tenho é apagar comentário bobo, comentário que não vai levar a lugar nenhum. Deletado. Você deleta? Deleto. É o único trabalho que eu tenho. Não tenho preocupação para isso, tempo para isso. E essas 5 ficaram o quê? Se envolvendo em coisinhas, se envolvendo em, deixar o óleo vazar. E de tão preocupadas com essas coisas, acabaram se esquecendo do essencial: o óleo, a vida com Deus, a influência na sociedade, a mudança que poderiam fazer em suas cidades. Querido, você pode ser mais um a ficar criticando tudo isso. A Dilma não presta, o país está ruim, o governo está ruim. Você pode ser mais um. Parabéns, continua nesse caminho. A pergunta que eu te faço é: você está preservando o óleo, querido? É isso que Deus te mandou? Tem tanta gente frequentando a igreja há anos e caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nos mesmos. Meu irmão, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, amém? A Bíblia fala que quem diz que não peca já está pecando, que está mentindo. É contraditório? Não é. O pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida, mas se ele acontecer, tem que ser diferente daquele que você errou antes. O que não dá é o mesmo erro, o mesmo erro. O mesmo erro, 2 anos se passaram, o mesmo erro, mais 2 anos se passaram, o mesmo erro, mais 2, o mesmo erro. Aí daqui a pouco você olha para você e fala: cara, eu mudei, eu cresci, estou adulto. Aí você olha, os erros são os mesmos há 10 anos. Que vergonha para uma pessoa que amadurece isso. Você pode ser mais um a ficar criticando, ou você pode ser mais um que colocará em prática o que segundo Crônicas 7,14 diz. A Bíblia está dizendo: ei, se o meu povo, se o povo que busca o óleo, que preserva o caminho, que aborrece o mau caminho, mas busca o caminho certo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, eu quero ver essa nação mudada, mas eu não vou mudar o Brasil de uma vez. Eu preciso mudar o quê? A mentalidade da minha igreja. Você tem que ter a tua mente mudada. Ei, eu não posso ser mais um nessa Curitiba. Ei, eu não posso ser mais um na minha cidade. Eu preciso influenciar com o pensamento que vem dos céus. Para isso, seja sábio, busque sabedoria. O que é sabedoria? O texto falou hoje: aborreça algumas coisas. Não tem que ser amiguinho, não tem que dizer: é para evangelizar que eu vou em tal lugar. Não, querido, né? Eu já vi pessoas em raves dizendo: é para evangelizar que eu estou aqui, e caindo em drogas. Meu irmão, a gente já entrou em cada lugar para evangelizar, em boate, no carnaval, a gente entra, mas as pessoas voltam e continuam firmes. Aí você vê que pelo fruto conhecereis a obra, amém? Agora tem gente que dá desculpinha boba: não, é para evangelizar, e está se misturando, está sendo influenciado. Cadê o teu óleo, querido? Em que lado que você está?
Dá tempo, se você estiver do lado errado, dá tempo. Faça a diferença. Vamos orar por essa nação. Para de ficar reclamando, meu irmão. Nós podemos ver uma nação diferente. Nunca foi presa tanta gente grande como agora na Operação Lava Jato. Os doutores ali estão dizendo: não vai passar nada, a gente vai alcançar, a gente vai chegar em lugares profundos. Vamos nós nos levantar também. Vamos orar, vamos dizer: Deus, sara a nossa nação, opera na nossa nação. Ele vai olhar para aqui, ele não vai olhar para os políticos, ele vai olhar para a sua igreja. Tem alguém orando? E aí há duas soluções: ou tirar uma pessoa, que é o caso de Ló, ou mudar a cidade, que foi o caso de Nínive. Eu quero que Deus mude minha cidade, querido. Eu não sei quantos de vocês amam Curitiba como eu amo. Eu não nasci aqui, mas hoje eu sou um cidadão curitibano. Mas eu quero ver uma cidade justa. Ai, pastor, não entra com viagem. Bom, enquanto eu fico na minha viagem, eu tenho uma esperança de lutar por ela. Eu quero ver algo acontecendo. Eu quero que os meus netos possam dizer: cara, eu gosto de morar nesse país, ele é justo. Mas eu preciso de vocês para isso. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Eu quero orar por você que, em primeiro lugar, está brincando com Deus. Você que se diz cristão ou não, talvez não. Primeira vez que você veio na igreja ou está vindo porque acha legal, o reggae é legal, é tudo muito massa aqui. Mas eu quero te dizer, querido, um dia, posso falar algo? De olhos fechados, mas eu vou te falar algo. Se eu tiver errado, e se esse negócio de Deus, de Jesus, não existir? Eu posso te dizer que eu andei a minha vida toda com padrões morais que me ajudaram a ter uma vida de sucesso. Se eu tiver errado. Mas e se eu tiver certo? E se um dia você acordar ou ver que algumas pessoas sumiram e você ficou? E se um dia você olhar a batata assando e dizendo: cara, eu tive a oportunidade e eu a desperdicei? Eu quero te dar uma chance de você dizer: Senhor, eu não quero só mudar o país, eu quero andar contigo. Eu não quero só ser arrebatado, eu quero ter um padrão de vida que te agrade. Eu quero ser uma pessoa sábia. Mas você tem que querer. Se o meu povo, a Bíblia diz, se o meu povo, ou seja, se você quer viver isso, é se você o aceitar, se você quiser. Deus nunca vai abrir o teu coração, escancará-lo e dizer: você tem que me aceitar. Não, Ele vai bater na porta. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, farei morada, farei a diferença. Se é o teu caso, se você está assistindo pela internet, se é o teu caso, se você está aqui na igreja, se é o teu caso, eu quero orar para você hoje. Muda a tua história, querido. Para de brincar com assuntos espirituais. Com Deus não se brinca, com a sua salvação não se brinca. Se você quer aceitá-lo, levanta a sua mão direita bem alto e nós vamos fazer uma oração. Chega dessa história, chega desse papinho de meio a meio, de cinza. Ou você é cristão ou você não é, ou você vai para o pau ou você não vai, querido. Você que está com a mão erguida, eu geralmente não peço isso, mas essa noite eu vou te pedir: se coloque em pé onde você está, de olhos fechados, amém? Não fique olhando para quem está no lado. É você e Ele, é você e Deus. Você levantou a tua mão, se coloque em pé. Eu quero orar por você, querido. Não brinca com assuntos espirituais. Geralmente eu faço esse apelo muito rápido, mas hoje eu sinto que há mais pessoas aqui que estão brigando. Dentro de você é uma briga. Mas e tais coisas? Eu vou ter que parar de fazer isso, meu irmão. Esquece. A alegria de servir a Deus será tão tamanha que você vai esquecer dessas coisas do mundo muito rápido. Em nome de Jesus eu repreendo toda amarra na tua vida. Se levante para uma nova história, se levante para um novo tempo, se levante para ser sábio, se levante e vença os seus preconceitos. Ah, eu tenho preconceito de crente, não interessa se você tem ou não. Seja um agora e prove desse lado. Veja o que é andar do lado de Deus. Começa uma nova história, querido. Se levanta onde você estiver e diga: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui.
Você que está em pé, repete uma oração comigo em nome de Jesus e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão, pelos meus pecados, pelos meus envolvimentos com outros deuses, com outras pessoas que não te agradaram. Eu te peço perdão. Eu abro o meu coração para Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro, Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, que cresceu, que morreu, que ressuscitou. É para ti que eu abro o meu coração. Faça morada. Eu renuncio todo envolvimento com as trevas. E eu declaro, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu entrarei no novo tempo da minha vida, em o nome de Jesus. Pai querido, essas vidas que estão orando, quem está na internet, quem está aqui, eu te peço, Espírito Santo, invada-os. Agora eles deram liberdade, agora eles o aceitaram. Entra de uma forma radical, opera, mostra quem tu és, mostra o que o Senhor pode fazer. Tu és o Deus que muda, tu és o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que nos dá a sabedoria, o Senhor é o Deus que nos batiza com o teu Espírito. Vem com fogo e vem com água e fogo, limpando e trazendo esse calor que vem de ti. Eu os abençoo por uma nova história, e eu declaro em nome de Jesus, nunca mais eles serão os mesmos, em o nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte. Você que viu alguém em pé do teu lado, levanta, dá um abraço nele. Viu alguém em pé, dá um abraço, diz: seja bem-vindo, querido, é um novo tempo. Eu quero falar com você que está na internet. Quero te dizer, se você fez essa oração hoje, eu quero te convidar a conhecer uma igreja, ir a uma igreja perto da sua casa, dizer que você fez uma oração de entrega a Jesus, que é o segundo passo que você tem que fazer. Agora, se você quer conhecer uma das nossas igrejas, Bola de Neve, entre no site www.boladeneve.com e procure ali os endereços, porque nós estamos em vários países, em várias cidades no Brasil. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima mensagem, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas porque se converteu na internet.